Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Bruno Santana e hoje nós estamos encerrando essa série de vídeos falando sobre o culto doméstico. E hoje nós vamos encarar de frente aí algumas dificuldades que nós enfrentamos para realizar o culto doméstico. Irmãos, nós já falamos muito sobre a importância de se fazer um culto doméstico, nós tratamos dessa questão do lugar e qual é a hora mais adequada. No último vídeo nós falamos sobre como fazer, quais são os passos e como utilizar dos meios de graça para sermos abençoados e abençoar a nossa família. E agora, por último, eu gostaria de falar com os irmãos, de não fugir da raia, né? De falar com os irmãos a respeito das grandes adversidades que nós enfrentamos para fazer um culto doméstico. Então, diante dessas dificuldades, a pergunta que não quer calar é como enfrentar essas dificuldades. Em primeiro lugar, eu tentei dividir aqui em duas partes aquilo que depende de você e qual a sua postura dentro das coisas que não dependem de você. Então, primeiro, aquilo que depende da sua ação. Então, em primeiro lugar, meu irmão, valorize esse tempo. Olha, tenha compromisso, você deve ser a primeira pessoa a valorizar esse tempo de devocional diária. Aqui nós dividimos, eu e minha esposa, essa obrigação e às vezes a gente esquece, um cobra o outro, porque a gente precisa ter toda semana com os nossos filhos um momento de devocional aqui em família. Agende, programe, seja o primeiro, preste contas a alguém, né? Se tem algo que a igreja agora vai poder ajudar, você vai ter alguém a quem prestar contas. Nós vamos usar aí dos domingos, dos pequenos grupos, nós vamos usar aí dessas ferramentas que nós temos para te perguntar se você está fazendo o seu culto familiar, se você está tendo um tempo de qualidade devocional com a sua família. Nós vamos aí te ajudar nessa questão. Então, por favor, encare isso com amor, encare isso da mesma forma que você encarou outros projetos grandes da sua vida. Encare como um grande compromisso levar o evangelho à sua família, levar esse crescimento espiritual para todos dentro do seu lar. Segundo, atente para como você deve fazer. Irmãos, isso depende de você. Um bom método, um método criativo, usando de perguntas e respostas, como eu falei, usando bem da arte, às vezes no final, depois, se você tem criança, usando de algumas brincadeiras, depois que termina o momento devocional, algumas brincadeiras que lembrem aquilo que você passou como um valor espiritual, um princípio bíblico para as suas crianças. Mas faça desse momento um momento prazeroso. Isso depende daqueles que estão tomando conta do culto mesmo, tá? Faça, se esforce. Não deixe cair na rotina, no mesmismo. Uma rotina boa, né? Sadia, ela é valorizada. Quando você faz de qualquer jeito, você usa já por obrigação, tá? Faça com amor, faça com disposição. Se você pode cantar, se você tem uso de playback, não sei, mas trabalhe para que a música seja um grande fator de auxílio para que as pessoas participem com você. Pense, nós estamos aí com essa grande dificuldade que é fazer com que outras pessoas participem desse culto. Crianças, adolescentes que nem sempre valorizam, pessoas que não são cristãs, que precisam ser despertadas para o estudo da palavra. Todas essas pessoas são alvos do seu cuidado, são alvos do seu relacionamento com Deus, são alvos e devem ser preocupação para você na hora que você estiver preparando o seu devocional familiar. Preste atenção ao tempo, preste atenção em como fazer, se utilize bem aí da arte, da criatividade, da música, para que esse momento seja um momento em que a pessoa não venha pelo entretenimento, mas que ela seja agraciada com um momento prazeroso em família, diante de Deus, diante da palavra de Deus, com seriedade. Agora, com certeza, existem algumas coisas que não dependem de você. A participação de outros membros é algo que é de grande desafio para todos nós. Mas eu quero dizer aos irmãos, se os seus filhos são menores, são dependentes, irmão, use da palavra de Deus, determine esse tempo como um tempo onde a família deve estar junto. Use da sua autoridade como pai, como mãe, para que as crianças estejam diante da palavra do Senhor. Nós somos chamados pela palavra de Deus
a inculcar as mensagens, os princípios e os valores do Evangelho de Cristo Jesus no coração e na mente das nossas crianças. E se o seu filho já é maior, ele já tem a sua independência, como fazer? A sugestão que eu te dou é continue convidando, continue persistindo, pedindo ao Senhor força, sabedoria, mas continue se esforçando e convidando e fazendo as suas devocionais, mesmo que os outros membros da sua família não participem. Eles precisam enxergar em você esse compromisso, eles precisam enxergar em você esse desejo pela palavra de Deus, pelas escrituras, eles precisam ver que o Senhor fala com você nesse momento de devocional. O Senhor vai usar a sua vida, o Senhor vai usar o seu testemunho para alcançar os outros a participar desse momento devocional. E volto a falar, essas dicas de você fazer jogos, brincadeiras bíblicas, atrair através de um momento, atrair essas pessoas que não conhecem as escrituras a partir de outros elementos dentro da sua casa, dentro do seu convívio com a sua família, isso funciona e você pode usar para a glória de Deus. Então faça, meu irmão, se esforce, faça desse momento um momento de evangelismo familiar. Se os membros da sua família já são crentes e mesmo assim não desejam participar, faça desse momento um momento onde eles entendam a responsabilidade que eles têm não só com a sua vida própria devocional, mas com a espiritualidade de todos da casa. Cultuar em família é algo que promove dentro da casa muitos benefícios espirituais. E isso deve ser alvo sempre dos seus esforços e dos esforços de todos os membros da sua família que são discípulos de Cristo. Tem algo que eu gostaria de deixar nesse último vídeo, é que diante de todas essas dificuldades, a grande responsabilidade que você tem é de praticar a palavra e dar testemunho na sua casa. Não adianta convidar os irmãos da sua casa, não adianta convidar aqueles que não são crentes na sua casa a cultuar e louvar ao Senhor se eles não veem você fazendo isso, se eles não veem a palavra mudando a sua vida, sendo aquilo que rege o seu relacionamento com Deus e a sua forma de ver o mundo. Se você não tem isso dentro de casa, esse respaldo dentro de casa, fica realmente muito complicado levar alguém a ter um tempo devocional. Então, antes de tudo, busque ao Senhor e pratique a palavra de Deus. Nós estamos encerrando aqui esse estudo em 4 vídeos, falando a respeito do culto doméstico, mas não adianta assistir o vídeo não vai produzir nada na sua vida se você não colocar em prática. Busque a sua família, clame ao Senhor que te ajude em tantas dificuldades. Eu só elenquei algumas poucas dificuldades, mas busque ao Senhor, clame a Ele que te dê sabedoria para lidar com as dificuldades que você tem, para que, para a glória de Deus, você possa levar a sua família a estudar a palavra de Deus, a ter momentos devocionais e que vocês sejam edificados por Ele. Que o Senhor nos abençoe.